Bem-vindos ao canal. Se você é fã de histórias assustadoras e arrepios, você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de medo e mistério, onde cada história vai te deixar com os cabelos em pé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, comente aqui embaixo a sua própria história de terror. Quem sabe ela aparece no nosso próximo episódio. Agora, apague as luzes, se aconchegue e venha com a gente explorar os mistérios do além. Eu acordei com a sensação de que algo estava faltando, mas, como sempre, não sabia exatamente o que. O silêncio era ensurdecedor, um vazio que me envolvia como um cobertor pesado. A casa estava ainda e fria, como se o tempo tivesse parado. Cada canto, cada pedaço de madeira rangendo no andar de cima, parecia me lembrar de que o mundo lá fora continuava, enquanto eu permanecia preso à minha própria melancolia. Eu costumava ser um músico. Usava minha voz como uma extensão de quem eu era, uma forma de me expressar, de me conectar com o mundo. Mas depois do acidente, tudo isso mudou. Minha voz se foi, como uma chama que se apaga, e eu fiquei aqui, apenas observando a vida passar. O piano estava parado em um canto da sala, coberto por uma fina camada de poeira. Eu olhava todos os dias, mas não tinha coragem de tocá-lo. Essa manhã, no entanto, havia algo diferente. Um eco, um sussurro, algo que eu não podia explicar, mas que estava em cada canto da casa. Fechei os olhos, tentando ignorar a sensação desconfortável que se espalhava pela minha mente. Quando fui para a cozinha, uma sensação de familiaridade me invadiu, como se algo do meu passado estivesse tentando se revelar. E, então, ouvi. Era uma melodia. Suave, mas persistente, como se alguém estivesse tocando de longe. Mas, quando olhei ao redor, não havia ninguém. Só o silêncio, como sempre. Eu sabia que aquilo não era real, mas, de alguma forma, me sentia incapaz de ignorar. A melodia parecia me chamar, como se estivesse esperando por algo de mim. Algo que eu não queria dar. Mas, no fundo, eu sabia que não podia fugir disso. A melodia estava dentro de mim. E, por algum motivo, isso me aterrorizava. Passei o resto do dia tentando me distrair, mas era impossível. A melodia não saía da minha cabeça. Ela se enroscava nos meus pensamentos como uma velha memória, mas eu não conseguia identificar sua origem. Era como se estivesse me observando, esperando que eu a reconhecesse. Eu tentei ignorá-la, como sempre fazia com as lembranças difíceis, mas isso só a tornava mais persistente. Aquela noite, depois de um jantar frio e sem sabor, decidi ir até o antigo estúdio onde costumava gravar minhas músicas. Era uma espécie de refúgio para mim, um lugar onde eu ainda me sentia vivo. Mas, ao entrar no espaço que antes estava repleto de instrumentos e ideias, agora tudo parecia vazio e distante. O piano estava coberto por uma lona, o violão de prata descansava silenciosamente no canto. Tudo parecia em silêncio, exceto pela melodia que continuava ecoando dentro da minha cabeça. Sentei-me em frente ao piano, as mãos tremendo ligeiramente. Olhei para as teclas, hesitei. Por um momento, me perguntei se ainda seria capaz de tocar. E, ao mesmo tempo, me senti culpado por pensar nisso, como se minha voz tivesse sido tirada de mim por algum motivo que eu não entendia. Foi quando algo me atingiu com força. Uma lembrança. A voz de Helena. Antes do acidente, minha irmã costumava cantar. Ela tinha uma voz suave, mas cheia de emoção, uma voz que preenchia qualquer sala com uma sensação de paz. A melodia que estava me assombrando agora era dela. Eu sabia disso, mas, ao mesmo tempo, não queria acreditar. Eu não queria que a lembrança de Helena me consumisse de novo. Mas a verdade era que ela já estava fazendo isso. Naquela noite, o sono não foi nada reconfortante. Quando fechei os olhos, fui imediatamente transportado para um lugar familiar, mas que parecia ao mesmo tempo estranho. Um lugar em que a realidade e o pesadelo se misturavam. Eu estava em um corredor estreito e escuro, sem saber exatamente para onde estava indo, mas algo me puxava. Algo me chamava. E então, eu a vi. Helena. Ela estava parada na minha frente, mas não falava, apenas cantava. Sua voz suave preenchia o vazio,
mas havia algo de errado, algo que não conseguia identificar. A melodia parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de distorção, como se estivesse se desintegrando, se tornando algo mais sombrio. Eu a chamei, mas ela não me respondeu. Seus olhos estavam fixos em mim, mas ela não parecia me ver. Eu queria abraçá-la, falar-lhe o quanto a sentia falta, mas não conseguia me mover. Cada vez que tentava dar um passo em direção a ela, o som da melodia aumentava, mais alto, mais forte, como se estivesse me prendendo no lugar. Foi então que percebi, a música não era apenas dela, era minha também. Ela estava me chamando, me pedindo algo, mas eu não sabia o que. Eu não sabia como responder. Uma sensação de culpa tomou conta de mim, uma dor aguda no peito. Eu sabia que havia falhado com ela, que de alguma forma eu a havia deixado para trás. E, por mais que tentasse lutar contra essa sensação, eu sabia que a única maneira de escapar daquele corredor escuro e sufocante seria enfrentando o que estava oculto lá. Enfrentando o que realmente aconteceu com Helena. Quando acordei, o peso da culpa me esmagava. Eu sabia que aquele sonho não era apenas um pesadelo. Era um aviso. Na manhã seguinte, eu mal conseguia me olhar no espelho. A imagem refletida era de alguém que tinha perdido mais do que a voz. Havia perdido algo muito mais profundo, algo que talvez nunca fosse recuperado. Helena me atormentava de maneiras que eu não conseguia explicar, mas a melodia estava se tornando mais forte, mais clara. Eu sentia como se a música estivesse invadindo cada poro do meu ser, como se ela fosse a única coisa que restasse de mim. Decidi que era hora de enfrentar isso de uma vez por todas. Talvez eu precisasse entender o que havia acontecido. Eu nunca quis me lembrar do dia do acidente. Tudo o que restava eram fragmentos de uma noite terrível, uma noite em que eu poderia ter feito algo, poderia ter evitado o que aconteceu. Mas, em vez disso, estava aqui, nesse abismo de culpa e silêncio. O estúdio estava vazio, como sempre, mas dessa vez eu não tinha forças para me distrair com as lembranças de músicas antigas. Em vez disso, abri uma das gavetas e tirei uma caixa com fotografias antigas. Helena sorria em quase todas elas. Era uma garota cheia de vida, tão cheia de promessas. Eu me perguntei se ela teria se tornado uma grande cantora, se o acidente não tivesse acontecido. No fundo da caixa, encontrei uma fita cassete. Eu quase não me lembrava dela. Havia algo nela que me chamava. Coloquei a fita no gravador e apertei o play. Quando a voz de Helena preencheu a sala, meu corpo todo estremeceu. Ela cantava uma música que eu não reconhecia, mas, ao mesmo tempo, parecia tão familiar. A melodia era simples, mas tinha uma beleza que cortava o coração. Era a melodia, a mesma que agora ecoava em minha mente. Eu sabia que não era coincidência. Era como se, de alguma forma, ela estivesse tentando me enviar uma mensagem. Algo que eu não estava entendendo, mas que eu precisava decifrar. As palavras não estavam claras, mas a sensação de perda, de vazio, estava ali, em cada nota. Eu não sabia como, mas sabia que isso era algo que eu precisava confrontar. Eu não podia mais fugir. Eu tinha que enfrentar a música. Eu tinha que enfrentar Helena. Eu sabia que estava à beira de algo, mas o medo de descobrir o que me paralisava. A melodia não ia embora, não importava o quanto eu tentasse ignorá-la. E, quanto mais eu tentava, mais ela ficava intrincada em meus pensamentos, como se fosse a chave para algo que eu não estava preparado para enfrentar. Decidi que precisava voltar ao estúdio de gravação. Não sabia por quê, mas sentia que era lá que tudo começava. Talvez fosse o lugar onde minha voz havia sido perdida. O estúdio estava imerso em uma quietude sufocante, mais vazia do que eu me lembrava. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia me observar. Algo estava prestes a acontecer. Quando me sentei diante do piano, as mãos começaram a tremer, como se estivessem tentando lembrar algo que eu havia esquecido. Eu ainda me sentia vazio, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e nunca mais retornasse. Eu sabia que não deveria tentar cantar, mas algo dentro de mim me impulsionava a fazer isso. A melodia ainda estava lá, em algum lugar profundo, esperando ser libertada. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei tocar uma nota. O som foi desafinado, mas mesmo assim, algo me fez continuar. Eu sabia que a música não deveria soar assim, mas foi o suficiente para me lembrar do que eu costumava ser.
Naquele momento, algo dentro de mim começou a se quebrar. Eu estava finalmente começando a sentir que, talvez, minha voz ainda estivesse dentro de mim, enterrada sob anos de dor e arrependimento. Mas como trazê-la de volta? Como fazer essa melodia se tornar algo mais do que uma lembrança torturante? Marcos, meu amigo, apareceu sem que eu o chamasse. Ele tinha um jeito de aparecer exatamente quando eu mais precisava de alguém, embora eu jamais admitisse isso. Ele olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de compreensão, mas também de uma frustração silenciosa. Você precisa enfrentar isso, Lucas. Não adianta ficar aqui, esperando que algo aconteça. A sua voz, você tem que deixá-la sair. Eu o encarei, e ele sabia que eu não estava pronto para ouvir aquilo. Mas, na verdade, ele tinha razão. Eu precisava enfrentar o que estava me consumindo. Marcos não estava errado. Eu sabia disso, mesmo que relutasse em admitir. A voz que me faltava, a voz que eu tinha perdido no acidente, estava mais próxima do que eu imaginava. Eu só precisava parar de fugir dela. Mas, como eu faria isso? Como poderia encarar o que aconteceu, tudo o que eu fiz ou, melhor dizendo, o que eu deixei de fazer? Naquela noite, o eco da melodia ainda reverberava em minha mente. Cada vez mais clara, mais forte. Eu sentia a pressão em meu peito, como se o ar estivesse se tornando denso, insuportável. Era como se as sombras do meu passado estivessem se aproximando, me cercando e me puxando de volta a um lugar onde eu não queria estar. Um lugar onde a culpa e a dor ainda tinham o poder de me paralisar. Decidi, finalmente, confrontar aquilo. Eu não podia mais viver com essa sensação de vazio, essa sensação de ter perdido algo que nunca poderia recuperar. Peguei o álbum de fotos que estava sobre a mesa, o mesmo onde encontrei a fita cassete. Fui virando as páginas, e ali estavam as imagens de Helena, sorrindo, feliz, antes do acidente. Cada foto parecia uma lâmina, cortando a pele, lembrando-me de como tudo mudou de repente. O acidente aconteceu numa noite chuvosa, como tantas outras. Helena e eu estávamos indo para o show dela. Ela estava radiante, cheia de sonhos. Eu a levei até lá, meu pensamento apenas no fato de que ela estava tão perto de realizar o que mais amava. Mas nunca cheguei a saber o que realmente aconteceu naquele momento. O que eu fiz errado? As sombras começaram a surgir em minha mente como se as fotos começassem a tomar vida. Eu vi o carro na estrada, o som do impacto, mas algo estava embaçado. Algo estava sendo ocultado. A culpa me envolvia como uma neblina densa. Eu sabia que o acidente não tinha sido culpa dela. Não podia ser. E, no entanto, ali estava eu, tão responsável quanto qualquer outra pessoa, por não tê-la protegido. A melodia começou novamente, mais forte do que nunca. Era o som da perda, da dor. E, de alguma forma, eu sabia que aquela melodia também era uma prisão. Ela me prendia ao que eu não conseguia esquecer. Mas, ao mesmo tempo, também sabia que a música era a única forma de eu começar a me libertar. A noite estava estranhamente calma. O tipo de calma que precede uma tempestade, uma quietude tensa que me deixava inquieto. Eu sabia que algo dentro de mim estava prestes a romper, algo que eu não podia mais ignorar. A música, a melodia que Helena havia cantado, não era mais apenas uma lembrança. Ela era uma chamada, uma convocação para encarar a verdade que eu vinha fugindo há tanto tempo. Eu voltei para o estúdio com uma sensação de inevitabilidade. As portas do passado estavam se abrindo, e eu não podia mais me esconder. A fita cassete estava ali, no mesmo lugar onde eu a deixara, esperando por mim. O gravador estava ligado, mas a sala parecia vazia, como se o tempo tivesse parado. Mas, ao apertar o play, uma sensação estranha se apoderou de mim. A voz de Helena, suave e profunda, preencheu o ambiente. Mas não era só a sua voz. Havia algo mais, algo distorcido, como se a música estivesse se transformando à medida que eu a ouvia. Eu queria parar, queria desligar o gravador, mas não conseguia. As palavras de Marcos voltaram à minha mente, como um eco persistente. Você precisa enfrentar isso, Lucas. Ele estava certo. Eu não podia continuar vivendo nesse limbo. A música era a minha chance de encarar o que aconteceu, de encarar a culpa e a dor. A melodia, agora quase insuportável, tomou conta de cada parte de mim. Eu comecei a tocar o piano,
sem saber exatamente o que estava fazendo. As notas saíam desordenadas no começo, mas logo algo começou a se encaixar. Era como se as teclas do piano estivessem me guiando, me forçando a encontrar a sequência certa, a chave para desbloquear aquilo que eu ainda não conseguia compreender. E então, algo inesperado aconteceu. As palavras começaram a formar uma frase que eu não esperava ouvir. Desculpe-me, Lucas. Era a voz de Helena, mas não mais com a suavidade que eu lembrava. Era cheia de dor, cheia de arrependimento. Eu parei de tocar, o coração batendo acelerado. O que significava aquilo? Como eu poderia ouvir a voz dela novamente? A verdade foi como um golpe. Helena nunca culpou a mim, ou ao acidente. Ela havia me deixado uma mensagem, mas eu não sabia até aquele momento. O que ela queria me dizer, e que eu não conseguirá ouvir, era que ela me perdoava. A música, a melodia, não era apenas um reflexo de perda e sofrimento. Ela era um símbolo de redenção, uma oportunidade de seguir em frente, de deixar o passado onde ele pertencia. Eu não sabia o que aconteceria depois disso, mas, naquele momento, senti que, de alguma forma, a música e a dor estavam me libertando. Era o fim do ciclo de culpa, o último ato de uma história que eu não tinha terminado de contar. Mas, agora, eu estava pronto para escrevê-la novamente. A noite estava estranhamente calma. O tipo de calma que precede uma tempestade, uma quietude tensa que me deixava inquieto. Eu sabia que algo dentro de mim estava prestes a romper, algo que eu não podia mais ignorar. A música, a melodia que Helena havia cantado, não era mais apenas uma lembrança. Ela era uma chamada, uma convocação para encarar a verdade que eu vinha fugindo há tanto tempo. Eu voltei para o estúdio com uma sensação de inevitabilidade. As portas do passado estavam se abrindo, e eu não podia mais me esconder. A fita cassete estava ali, no mesmo lugar onde eu a deixara, esperando por mim. O gravador estava ligado, mas a sala parecia vazia, como se o tempo tivesse parado. Mas, ao apertar o play, uma sensação estranha se apoderou de mim. A voz de Helena, suave e profunda, preencheu o ambiente. Mas não era só a sua voz. Havia algo mais, algo distorcido, como se a música estivesse se transformando à medida que eu a ouvia. Eu queria parar, queria desligar o gravador, mas não conseguia. As palavras de Marcos voltaram à minha mente, como um eco persistente. Você precisa enfrentar isso, Lucas. Ele estava certo. Eu não podia continuar vivendo nesse limbo. A música era a minha chance de encarar o que aconteceu, de encarar a culpa e a dor. A melodia, agora quase insuportável, tomou conta de cada parte de mim. Eu comecei a tocar o piano, sem saber exatamente o que estava fazendo. As notas saíam desordenadas no começo, mas logo algo começou a se encaixar. Era como se as teclas do piano estivessem me guiando, me forçando a encontrar a sequência certa, a chave para desbloquear aquilo que eu ainda não conseguia compreender. E então, algo inesperado aconteceu. As palavras começaram a formar uma frase que eu não esperava ouvir. Desculpe-me, Lucas. Era a voz de Helena, mas não mais com a suavidade que eu lembrava. Era cheia de dor, cheia de arrependimento. Eu parei de tocar, o coração batendo acelerado. O que significava aquilo? Como eu poderia ouvir a voz dela novamente? A verdade foi como um golpe. Helena nunca culpou a mim, ou ao acidente. Ela havia me deixado uma mensagem, mas eu não sabia até aquele momento. O que ela queria me dizer, e que eu não conseguirá ouvir, era que ela me perdoava. A música, a melodia, não era apenas um reflexo de perda e sofrimento. Ela era um símbolo de redenção, uma oportunidade de seguir em frente, de deixar o passado onde ele pertencia. Eu não sabia o que aconteceria depois disso, mas, naquele momento, senti que, de alguma forma, a música e a dor estavam me libertando. Era o fim do ciclo de culpa, o último ato de uma história que eu não tinha terminado de contar. Mas, agora, eu estava pronto para escrevê-la novamente. A revelação ainda ressoava dentro de mim. A música, o perdão, o peso que finalmente começava a se dissipar. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava livremente. A culpa,
que havia me perseguido durante todo esse tempo, começava a se dissipar, não por causa de algo grandioso que eu tivesse feito, mas por causa do simples gesto de aceitar o que não podia mais mudar. Helena havia me perdoado, e agora eu podia me perdoar também. A melodia continuava em minha mente, mas não mais como um grito desesperado de dor. Ela se transformou em algo novo, mais suave, mais calma. Era como uma promessa de renovação. Eu não estava mais acorrentado à dor do passado, e pela primeira vez, sentia que poderia caminhar para frente sem carregar o peso da culpa. Decidi que era hora de enfrentar o mundo novamente, de olhar para a vida com novos olhos. Passei o resto da tarde refletindo, sentado à beira do rio, com a brisa suave acariciando meu rosto. O som da água fluindo misturava-se à música que agora se tornava uma memória preciosa. Helena me havia dado a oportunidade de seguir em frente, e isso era tudo o que eu precisava. À noite, fui até o local onde o acidente aconteceu. Não era uma decisão fácil, mas era algo que eu sabia que precisava fazer. A estrada parecia tão comum agora, mas ao mesmo tempo, havia algo nela que parecia mais simples do que antes. Eu já não via a cena do acidente como uma condenação, mas como uma parte da minha história. Eu a aceitava, mesmo que ela ainda fosse dolorosa. Quando voltei para casa, algo dentro de mim estava diferente. Eu havia feito as pazes com o que aconteceu, com o que eu havia perdido. A voz de Helena ainda estava comigo, mas agora eu a ouvia de uma maneira diferente, como se ela estivesse ao meu lado, guiando-me em uma nova direção. Não como uma sombra do passado, mas como uma luz que iluminava o caminho à frente. Eu sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas agora, ao invés de temer o que estava por vir, eu me sentia preparado. A música, finalmente, havia cumprido seu papel. Ela me havia libertado da prisão emocional que eu construí ao longo dos anos. Eu não sabia onde minha vida me levaria a partir daqui, mas sabia que a perda de Helena não seria mais um fardo. Ela havia me mostrado que, mesmo nas sombras mais escuras, havia uma possibilidade de redenção. Olhei para o céu, um sorriso tranquilo se formando em meus lábios. Eu sabia que, agora, era livre. Livre para seguir em frente, para viver, para cantar novamente. E, quem sabe, um dia, a música que Helena deixou para trás se tornaria minha própria canção, uma canção de cura, de perdão e de recomeço. Sempre acreditei que as coisas boas aconteciam lentamente, como se, ao longo dos anos, a vida me preparasse para os momentos que realmente importavam. Foi assim com meu primeiro emprego, com meu primeiro namorado, e agora, com a casa dos meus sonhos. Depois de tantas tentativas frustradas de encontrar o lugar certo, eu sabia que finalmente tinha chegado o momento. O lugar perfeito. O lugar onde eu poderia recomeçar, onde o peso da vida parece desaparecer ao abrir a porta. Eu a vi pela primeira vez em um anúncio, quase como se ela tivesse sido feita para mim. Era uma casa grande, isolada, com paredes de vidro que deixavam a luz natural entrar o dia todo. O bairro era tranquilo, quase deserto. Tudo sobre ela parecia perfeito, como um conto de fadas que eu nunca pensara que poderia viver. No dia em que a visitei, o sentimento que tomei foi inexplicável. A casa parecia respirar com uma calma que me enchia de paz. A madeira polida dos pisos, as paredes de um branco suave e acolhedor. Senti como se tivesse chegado finalmente em casa. O dono da imobiliária, um homem de meia idade, sorriu com uma gentileza quase exagerada e me levou por todos os cômodos, detalhando cada canto. Eu mal ouvia suas palavras, perdida nos detalhes da casa. Só conseguia pensar em como seria maravilhosa minha vida ali. O contrato foi assinado com uma rapidez que me surpreendeu. Tudo aconteceu tão naturalmente, como se a casa já me esperasse. No entanto, ao passar a noite lá, algo no ar me fazia sentir uma leve inquietação. Talvez fosse apenas o nervosismo de estar começando uma nova etapa. Fiquei deitada, ouvindo os sons da casa, e me perguntei se aquilo era só o começo de algo que eu ainda não entendia. Nos primeiros dias, a casa me recebeu com braços abertos.
Era como se eu tivesse encontrado o lugar onde sempre quis estar, onde as preocupações e as tensões da vida desapareciam assim que eu cruzava o limite da porta. Eu acordava com o sol entrando pelas grandes janelas da sala de estar, preparando café em uma cozinha que parecia tirar qualquer peso de mim. Era tão fácil se perder na paz que a casa me oferecia. Mas então, naquela noite, algo aconteceu. Não posso dizer exatamente o que foi, mas algo no ar parecia diferente. Eu estava dormindo profundamente quando acordei de repente, com o coração acelerado. Os meus olhos estavam pesados, mas algo me fez abrir os olhos, uma sensação de que algo ou alguém estava ali, perto de mim. As sombras na parede se moviam de maneira estranha, e por um instante, achei que tivesse visto um vulto se afastando rapidamente. Levantei-me, confusa, mas a casa estava silenciosa. Era a mesma casa perfeita de antes. Eu respirei fundo e tentei me convencer de que era apenas o efeito de um pesadelo. Mas, naquela noite, o sono não voltou. Nos dias seguintes, os sonhos começaram a ficar mais intensos. Às vezes, eu me via em uma casa parecida com a minha, mas as paredes estavam cobertas de poeira, e o ambiente tinha uma luz tênue que me fazia sentir desconfortável. Em cada um desses sonhos, havia uma mulher. Ela estava sempre em algum canto da casa, observando-me de longe com uma expressão triste e distante. Às vezes, ela sorria, mas esse sorriso nunca me parecia genuíno. Era como se estivesse presa a algo, a um momento que ela não podia escapar. Eu acordava sempre com o coração apertado, sentindo como se algo tivesse se perdido ali, como se eu tivesse interrompido um sonho que não deveria ter sido interrompido. Eu tentei ignorar as sensações, mas, à medida que os dias passavam, não conseguia afastar a imagem dessa mulher. Ela parecia se tornar mais real a cada noite, até que comecei a questionar se não a estava vendo também enquanto estava acordada. Eu estava no sótão, tentando organizar as caixas com coisas antigas que os antigos moradores deixaram para trás. A casa parecia ser cheia de segredos, como se cada canto tivesse uma história para contar. Quando encontrei a caixa velha e empoeirada, não sabia o que esperar, mas o que vi me fez parar por um momento. Dentro da caixa, havia uma fotografia emoldurada, já amarelada pelo tempo. A foto mostrava uma mulher, sorrindo suavemente para a câmera, com um olhar profundo e triste nos olhos. Era uma imagem antiga, talvez de décadas atrás. Eu quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Era ela, a mulher dos meus sonhos. Meus dedos tocavam a moldura com cautela, como se, ao tocá-la, algo pudesse se revelar. O sorriso dela parecia familiar, mas havia algo de perturbador no jeito como ela me encarava. Era como se ela soubesse algo sobre mim que eu ainda não havia descoberto. O nome escrito no verso da foto era Maria, e isso fez meu coração bater mais forte. Eu não tinha certeza de quem era, mas sentia uma conexão inexplicável. Fui até a janela do sótão e observei a rua. O silêncio da casa parecia se aprofundar quando eu pensava em Maria. Era como se o lugar tivesse uma energia própria, que me chamava para descobrir mais sobre essa mulher e o que a havia levado a viver ali. Quando voltei para o térreo, procurei saber mais sobre ela. Fui até o vizinho mais próximo, o Sr. Antunes, um homem idoso que morava em uma casa um pouco afastada da minha. Ele me olhou com um sorriso gentil quando perguntei sobre Maria. Maria? Ah, ela morava aqui muitos anos atrás. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas palavras. Uma mulher muito boa, mas que teve uma vida difícil. Faleceu de forma trágica, sabe? Não sei muito, mas a história dela deixou uma marca na casa. Ela sempre foi muito reservada, até o fim. As palavras do Sr. Antunes ficaram ecoando na minha mente. Maria, a mulher da foto, a mulher dos meus sonhos. Algo sobre ela estava agora profundamente entrelaçado com minha própria história. Eu precisava saber mais. Naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era o medo exato, mas algo próximo a ele, uma inquietação profunda. Enquanto estava na sala, mexendo nas minhas coisas, comecei a ouvir um som suave, como um sussurro. No começo, achei que fosse o vento, mas,
conforme o som se intensificava, percebi que não havia vento algum. As portas, que antes se fechavam com um leve rangido, agora batiam sozinhas. O barulho era baixo, mas constante, e eu não podia ignorá-lo. Fui até a cozinha, onde o som parecia ser mais forte, e, ao passar pela porta, notei que uma janela estava aberta, apesar de eu ter certeza de que a havia fechado antes. Fechei-a com rapidez, mas algo dentro de mim já sabia que isso não era apenas o acaso. Algo estava acontecendo com a casa. No dia seguinte, a sensação continuava. Eu me sentia vigiada. Os cantos da casa pareciam mais escuros, como se as sombras tivessem ganhado vida própria. Eu sentia uma presença, mas quando olhava, não havia ninguém. Mesmo assim, sabia que não estava sozinha. Fui até o sótão novamente, onde tinha encontrado a foto de Maria, e comecei a investigar mais. As coisas ali pareciam diferentes, como se o ambiente estivesse mudado desde o momento em que eu olhei para aquela imagem. As paredes, antes silenciosas, agora sussurravam. O som, baixo e abafado, parecia vir de dentro da casa. Eu sentia que a casa estava reagindo à minha curiosidade, como se algo dentro dela soubesse que eu estava prestes a descobrir um segredo. Enquanto subia as escadas para o sótão, notei que as portas não estavam fechadas da mesma maneira. Elas estavam entreabertas, quase como se quisessem me convidar a entrar. Não pude deixar de sentir que a casa estava se tornando mais viva. Eu já não estava mais apenas em uma casa. Eu estava dentro de algo, de uma história que ainda não compreendia completamente, mas que estava começando a se revelar de maneiras perturbadoras. No entanto, eu não conseguia parar. A busca por respostas, por entender quem Maria realmente foi, agora parecia mais urgente. Eu tinha que saber o que aconteceu naquela casa, e porque parecia que algo ou alguém estava tentando me avisar. Com o passar das semanas, minha obsessão pela história de Maria só crescia. Eu não conseguia parar de pensar nela, nem de pesquisar sobre sua vida. A casa, antes apenas um lugar de refúgio, agora parecia uma prisão dourada, cheia de segredos não resolvidos. Quando não estava arrumando algum cômodo ou limpando os cantos da casa, passava horas na biblioteca local, lendo artigos, conversando com os vizinhos, tentando encontrar mais detalhes sobre a mulher que, de algum jeito, parecia estar se tornando uma parte de mim. Maria foi uma mulher simples, mas com uma vida complicada. Viúvas, desilusões e sonhos frustrados pareciam ser os temas recorrentes de sua história. Mas havia algo a mais, algo que ninguém queria falar. Era como se a dor que ela carregava fosse tão grande que deixou uma marca irreversível não apenas em sua vida, mas na própria casa. À medida que ia reunindo mais informações, a presença de Maria na minha mente se tornava mais palpável. Eu a via em cada canto, sentia sua dor nos sussurros da casa. Naquela noite, decidi ir até o quarto dela, que até então tinha evitado. A porta estava fechada, mas ao tocá-la, percebi que estava entreaberta, como se me aguardasse. O ar dentro do quarto estava diferente, mais denso. A luz da lâmpada parecia se apagar de forma estranha, e o frio que senti ao entrar me deu uma sensação desconfortável de que não estava sozinha. Quando olhei ao redor, as paredes estavam cobertas por quadros de paisagens desbotadas e antigos móveis de madeira que pareciam ter sido usados até o último fio de paciência. A cama estava feita, mas um pequeno caderno, jogado descuidadamente sobre ela, me chamou a atenção. O Diário de Maria. Abri-o com dedos trêmulos e comecei a ler. As palavras escritas de forma apressada pareciam descrever uma mulher com a alma inquieta, alguém desesperado por encontrar um propósito que nunca se concretizava. Cada página era um grito mudo, um pedido de ajuda que nunca chegaria. Quando terminei de ler as últimas palavras, meu corpo estava em um estado de choque. Maria não apenas sofria, ela se sentia presa, como se fosse incapaz de escapar da própria dor. Fechei o diário, mas ao fazê-lo, percebi algo estranho. O som dos sussurros havia voltado, mais intensos do que antes. Não eram mais ecos distantes. Pareciam vir de dentro da casa, como se ela estivesse viva, respondendo aos meus próprios sentimentos. O ar estava pesado,
e o peso do que eu acabará de ler se instalou em minha mente, tornando tudo mais sombrio. Cada passo que eu dava na casa parecia ser observado. Eu não sabia mais o que era real. A história de Maria se fundia com a minha, e eu não sabia mais onde terminava a dela e começava a minha. O que me assustava ainda mais era que, quanto mais eu me aprofundava na vida de Maria, mais eu me sentia ligada a ela. Eu não era mais uma simples moradora dessa casa. Eu estava começando a entender Maria, a sentir sua dor. E, de alguma forma, parecia que a casa estava me guiando nesse processo, me puxando para uma direção da qual eu não poderia escapar. Foi numa dessas noites solitárias, quando o silêncio da casa parecia quase ensurdecedor, que eu senti pela primeira vez a presença de Maria de forma absolutamente clara. Não era mais uma sensação vaga ou uma sombra no canto do meu olho. Era como se ela estivesse de fato ali, do meu lado, respirando o mesmo ar que eu. Estava no meu quarto, sentada na cama, olhando pela janela. As ruas da cidade estavam vazias, as luzes apagadas, e o som do vento parecia se misturar com o sussurro do meu nome. Carolina. Era uma voz suave, mas não vinda de nenhum lugar específico. Era como se estivesse ecoando na minha mente. Eu congelei. A voz parecia vinda de dentro da casa, de dentro de mim. Maria, eu pensei, sem saber se era um pensamento ou uma realidade. Algo em minha mente me dizia que eu estava sendo chamada. Levantei-me da cama, sem saber o que fazer, como se estivesse em transe. Quando passei pela porta, os corredores estavam diferentes. O ar estava mais denso, mais frio. O chão de madeira rangia sob os meus pés, e as paredes pareciam se mover lentamente, como se a casa estivesse viva, como se estivesse se adaptando à minha presença. Desci para o andar inferior, guiada por uma força invisível, até chegar ao corredor escuro onde a foto de Maria havia sido colocada. A casa estava mais silenciosa agora, mas a tensão estava no ar, algo ameaçador e quase tangível. Ao me aproximar do local onde a foto estava guardada, percebi que ela não estava mais lá. No lugar dela, havia apenas um bilhete, dobrado cuidadosamente. Abri o papel, e as palavras escritas nele eram poucas, mas profundamente perturbadoras. Você é a última. Não há mais tempo. A casa nunca a deixará partir. O que aquilo significava? Eu não conseguia entender, mas ao ler aquelas palavras, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Não sabia mais o que estava acontecendo, se estava sonhando ou se estava acordada, mas uma coisa ficou clara: a casa não estava mais apenas me observando. Ela estava se envolvendo comigo, com minha mente, e eu não sabia como escapar disso. Tentei retornar ao meu quarto, mas ao virar a esquina do corredor, vi algo que quase me fez cair. Uma figura estava parada na minha porta. A mulher da foto, Maria. Sua presença era imensa, mas ela não estava sorrindo agora. O olhar dela estava fixo, e sua expressão era de dor, como se estivesse tentando se comunicar comigo, mas as palavras não saíam. Eu não sabia o que fazer. Quase não conseguia respirar. A casa estava fechando os espaços ao meu redor, e Maria estava cada vez mais próxima, mais real. Eu estava em um ponto sem volta. A linha entre o que era real e o que não era começava a se desvanecer. Nos dias seguintes, a sensação de que eu estava sendo observada não me deixou. Mesmo quando estava sozinha, na tranquilidade da casa, havia sempre algo no ar, uma pressão silenciosa que me fazia sentir como se a própria casa estivesse esperando que eu tomasse uma decisão. Eu não podia ignorar mais. Maria, ou o que quer que fosse, estava dentro de mim, dentro da casa. Algo havia mudado de forma irreversível, e eu sentia que não havia mais como voltar atrás. As coisas começaram a acontecer com mais frequência. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas se abriam e fechavam sem explicação. Mas o mais estranho era o espelho. No meu quarto, havia um espelho antigo, em uma moldura de madeira escura, que sempre me deu uma sensação de desconforto. Durante dias, ele parecia normal, até que comecei a ver algo diferente refletido nele. Não era mais o meu reflexo. Eu vi Maria, com a mesma expressão triste, olhando para mim.
Quando ela notava que eu a estava observando, seu olhar se tornava mais desesperado. Ela parecia pedir algo, mas o que? O que ela queria de mim? Eu tentei afastar o espelho, cobri-lo com um lençol, mas mesmo assim, ele parecia chamar a minha atenção. Era como se o espelho tivesse se tornado a única maneira de me comunicar com ela. Um dia, sem mais forças para resistir, eu me aproximei dele, com o coração disparado, e sussurrei, quase sem coragem de ouvir minha própria voz. O que você quer, Maria? Por um momento, o espelho ficou em silêncio. Eu me senti tola, questionando uma imagem, uma presença que não era mais apenas uma história. Mas então, a resposta veio. Não foi uma voz, mas uma sensação. Como se o espelho estivesse me respondendo com uma dor profunda e sufocante. Uma sensação que me atravessou, me dilacerando por dentro. O que eu estava sentindo não era mais apenas medo. Era culpa, uma culpa imensa, como se eu tivesse feito algo terrível, como se fosse responsável por tudo aquilo. A sensação de ser a última a entender algo que estava além de mim me consumiu. Eu estava ligada àquela casa de uma forma que não sabia como controlar. Naquela noite, as coisas pioraram. A casa, que antes parecia ser apenas um lugar solitário e silencioso, agora era uma prisão. O som das paredes se movendo, o eco de passos onde não havia ninguém, o som de uma respiração próxima, tudo isso me enlouquecia. Eu não estava mais sozinha, e nem mesmo a noite me trazia mais alívio. Eu sabia que estava chegando ao fim. Não havia mais como escapar. A casa não queria me deixar. Não me deixaria. Eu estava no centro de algo maior, algo que não tinha controle. E Maria? Maria parecia ter sido a chave, a ponte entre dois mundos. Mas qual era o propósito disso tudo? O que ela queria de mim? Eu não sabia, mas, no fundo, sentia que eu seria forçada a descobrir. Eu já não sabia mais o que era real e o que não era. Cada vez que tentava encontrar uma explicação lógica para os eventos que estavam acontecendo, mais a realidade se distorcia diante de mim. A casa havia se tornado minha única realidade. Eu me via dentro dela, mas ao mesmo tempo, era como se estivesse em outro lugar, um lugar onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido. A presença de Maria estava em todos os cantos, em cada sombra, em cada sussurro. A casa era ela, e ela era a casa. Naquela noite, quando o vento uivava lá fora e as lâmpadas piscavam fracamente, eu fui tomada por um impulso, algo como um comando dentro de mim. Eu não sabia se estava sendo controlada ou se era minha mente que finalmente havia cedido, mas eu sabia que não tinha mais escolha. Era como se a casa me empurrasse para um único ponto de encontro, o sótão. Quando entrei, uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. O ar estava pesado, como se o próprio tempo ali fosse comprimido. As caixas, antes espalhadas e empoeiradas, estavam todas agora organizadas, como se alguém tivesse feito isso por mim. No centro do sótão, havia uma mesa com velas acesas ao redor e uma cadeira solitária. E, no centro da mesa, uma caixa antiga, semelhante àquela que eu tinha encontrado no início de minha busca. Mas, desta vez, não havia foto. Havia uma carta, com meu nome escrito nela. A carta estava amassada, como se tivesse sido apertada com força por mãos desesperadas. Quando a abri, os papéis estavam úmidos, e as palavras escritas pareciam se arrastar no papel. Você é a última. Você é a escolhida. A casa não a deixará partir até que termine o que foi começado. Maria é parte de você agora. Não há retorno. Eu senti um peso no peito. Eu não conseguia respirar. O que quer que estivesse acontecendo, eu não podia mais controlá-lo. A casa, Maria, tudo o que eu tinha experimentado, tudo o que eu tinha visto, agora fazia sentido de uma maneira assustadora. Eu não era apenas uma espectadora. Eu era parte disso. Eu estava ligada àquela casa, àquela mulher. O destino de Maria agora se entrelaçava com o meu. A porta do sótão se fechou com um estrondo atrás de mim. Não havia mais como sair. A casa tinha me preso, e eu sabia disso de forma inescapável. As velas ao redor da mesa começaram a se apagar, uma a uma, até que restasse apenas uma,
a que estava no centro da mesa. Uma luz fraca iluminava o que restava da casa, e eu percebi que estava sozinha, mas não mais em silêncio. O som de passos, lentos e pesados, começou a ecoar pelo sótão. Eram meus próprios passos, mas não eram mais meus. A figura de Maria apareceu diante de mim. Ela estava mais nítida agora, seus olhos me encarando com uma tristeza profunda, mas também com uma sensação de resolução. Ela não falava, mas havia uma comunicação silenciosa entre nós. Eu sabia o que ela queria. Eu sabia o que ela precisaria que eu fizesse. Eu sentei na cadeira, e a casa parecia respirar ao meu redor, sentindo cada movimento que eu fazia. Eu estava indo em direção ao fim, e não havia mais como voltar. Maria havia me escolhido, e eu havia escolhido Maria. O ciclo estava completo. Quando o último som de respiração foi silenciado, a casa ficou em silêncio absoluto, como se finalmente tivesse encontrado sua paz. Eu havia sido absorvida por ela, tal como Maria antes de mim. E assim, o ciclo continuou. Sempre que entro no museu, sinto o peso da rotina me envolver. Eu sou Lucas, um curador de arte com a vida tão monótona quanto as pinturas que cuido. Nada realmente acontece, exceto as exposições que se sucedem, uma após a outra, como um desfile interminável de quadros que nunca me chamam a atenção. É um trabalho sem surpresas, até que a coleção chegou. Eu estava no escritório, verificando algumas documentações, quando Beatriz apareceu na porta, seus olhos brilhando com uma excitação incomum. Lucas, você tem que ver isso, ela disse, segurando uma chave velha e enferrujada. Acabaram de nos enviar uma coleção nova. É algo peculiar. Eu a segui até a sala dos quadros. À primeira vista, eram apenas mais alguns retratos antigos, como tantos outros que já haviam passado por minhas mãos. Mas algo no ar estava diferente, como se o próprio espaço se sentisse tenso. Quando entrei na sala, o cheiro de madeira envelhecida e tinta fresca invadiu minhas narinas, e algo me chamou a atenção. Ali, encostados na parede, estavam os quadros. Não eram muitos, talvez uns 10 ou 12, mas a primeira impressão foi inquietante. Os rostos pintados pareciam reais, de uma maneira estranha. Não era apenas a qualidade da pintura que se destacava, eram os olhos. Olhos que seguiam meus movimentos, que pareciam me observar com uma intensidade desconfortável. Beatriz ficou ao meu lado, esperando que eu dissesse algo, mas eu estava absorto, meu olhar fixo nas expressões daqueles rostos. Cada quadro contava uma história, mas, à medida que os observava mais de perto, parecia que essas histórias não estavam completamente contadas. As expressões eram vagas, ambíguas, como se estivessem à beira de algo que não conseguia identificar. Você está bem? Beatriz perguntou, tocando meu ombro. O toque me trouxe de volta à realidade, mas a sensação de que algo não estava certo ficou. Eu olhei para ela, tentando encontrar palavras, mas algo em meu interior estava estranho. Sim, acho que só. Nunca vi algo assim antes. Respondi, forçando um sorriso. Mas a verdade é que eu não conseguia parar de olhar para os quadros. Havia algo nelas, nos olhos dos retratados, algo que me chamava, uma sensação de que, de algum modo, eu deveria entender mais. A princípio, eu disse a mim mesmo que era apenas o cansaço acumulado, o peso da rotina me fazendo ver coisas onde não havia. Mas então, algo estranho aconteceu. Eu juro que vi um dos rostos mudar. A boca da mulher no retrato à minha frente se curvou, em um sorriso sutil, quase imperceptível. Eu desviei o olhar rapidamente, e ela voltou à sua expressão original, impassível. Isso me fez hesitar, sentindo uma leve agitação em meu estômago. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, Beatriz falou novamente. Acho que esses quadros têm algo estranho. Melhor você dar uma olhada mais tarde, quando estiver mais descansado. Eu a ouvi, mas meu olhar foi tomado novamente pela pintura.
Algo dentro de mim queria saber mais, queria entender o que aqueles olhos estavam tentando me dizer. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não conseguia deixar os quadros para trás. Mesmo quando saía para almoçar, algo me puxava de volta àquela sala, como se os retratos estivessem me aguardando. Eu tentava ignorar, mas não conseguia. Cada olhar, cada expressão em seus rostos parecia me chamar, como se suas histórias quisessem ser desvendadas. Beatriz percebeu. Ela, que sempre foi tão prática e racional, começou a me observar com uma expressão de preocupação crescente. Em nossos poucos momentos de conversa durante o trabalho, ela me perguntava constantemente se eu estava bem. E eu, claro, sempre respondia que sim. Mas a verdade era que a única coisa que me interessava agora era aquela sala silenciosa, com seus quadros hipnotizantes. À medida que passava mais tempo ali, comecei a notar detalhes estranhos. O que antes parecia ser uma mera curiosidade, agora estava se tornando uma obsessão. Eu ficava horas em frente a um único quadro, tentando entender algo que não conseguia explicar. Havia uma sensação de que, se eu olhasse o suficiente, algo se revelaria. Algo que me conectaria diretamente com as pessoas nas pinturas, como se suas vidas estivessem à espera de serem sentidas, não apenas vistas. Eu me peguei tentando imaginar suas histórias, como se cada um daqueles rostos tivesse uma narrativa que só eu pudesse entender. Senti-me, de repente, mais próximo deles do que de qualquer ser humano que existisse fora daquele espaço. Como se eu fosse uma parte essencial daquela galeria, uma conexão invisível que se formava entre mim e aqueles que ali estavam imortalizados. Num desses momentos, Beatriz me procurou mais uma vez. Ela entrou na sala com um semblante preocupado, seus olhos fixos em mim. Lucas, você tem que parar com isso. Está ficando cada vez mais distante. O que aconteceu com você? Você não está mais trabalhando, não está mais conversando com ninguém. Está vivendo só para esses quadros. Ela parecia desesperada. Eu a olhei, mas o único som que ecoava em minha mente eram os sussurros daqueles retratos. O rosto de um homem, em particular, me chamou a atenção. Seus olhos, negros e profundos, pareciam me desafiar. Eu podia sentir a angústia daquele homem, como se ele estivesse me contando uma história que só eu pudesse entender. Eu virei para Beatriz, mas não consegui responder. Em vez disso, apontei para o quadro e disse, com um tom distante: não é estranho? Você não sente que eles estão tentando falar comigo? Beatriz ficou em silêncio por um momento, encarando o quadro, e então afastou-se um pouco, como se o peso da sala estivesse se tornando insuportável para ela também. Eles não podem falar, Lucas. São apenas quadros. Não se deixe levar por isso. Você está ficando obcecado. Isso não vai terminar bem. Mas suas palavras não me tocavam mais. A obsessão tomava conta de mim como uma névoa densa e impenetrável. Quanto mais olhava, mais algo dentro de mim se diluía, como se os retratos estivessem absorvendo minha essência, moldando-me à sua imagem. Eu não conseguia mais distinguir claramente a linha entre a realidade e os quadros. Quando voltei para casa naquela noite, fui incapaz de relaxar. As imagens continuavam em minha mente, distorcidas, mas presentes. Aquelas pessoas, aquelas almas congeladas no tempo, estavam se tornando parte de mim. A obsessão tomou uma forma mais clara quando, certa noite, depois do expediente, o conservador do museu, um homem misterioso que raramente falava com alguém, se aproximou de mim. Ele sempre teve uma aura de segredo, uma sombra que pairava sobre ele, e até então eu não havia dado muita atenção. Mas naquele dia, ele parecia diferente, mais sério, quase como se estivesse me observando de uma maneira que eu não conseguia entender. Lucas, você tem se dedicado bastante à coleção recente, ele disse, com a voz baixa e quase sussurrada. Sei que é fascinante, mas você precisa entender que há algo
peculiar sobre esses quadros. Algo que você ainda não percebeu. Eu o olhei, tentando compreender o que ele estava tentando dizer. O tom de sua voz me causou uma sensação de inquietação, como se ele soubesse algo que eu ainda não conseguirá perceber. Ele fez uma pausa antes de continuar. Esses retratos não são como os outros. Eles absorvem. E quando você passa muito tempo com eles, começa a perder sua própria essência. A essência de quem você é. As palavras dele ressoaram em minha mente como um eco distante. Eu ri nervosamente, achando que ele estava brincando ou tentando me assustar. Mas havia algo nos seus olhos que me fez hesitar. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mais para me convencer de que ele estava exagerando do que por real curiosidade. Ele olhou para os quadros e fez um gesto amplo com a mão, como se os quadros fossem parte de um grande mistério, algo que ele estava tentando desvendar há muito tempo. Cada retrato é uma alma aprisionada. Eles existem ali, congelados, à espera de serem liberados ou de atraírem alguém como você. Você se perdeu nas histórias deles, mas não percebeu que, ao fazer isso, está começando a desaparecer. As almas absorvem a sua energia, seus pensamentos, suas memórias. E, no fim, você será um deles. Minhas mãos suavam. O que ele dizia soava impossível, irracional, mas algo no fundo da minha mente começou a ceder. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que as mudanças em mim não eram normais. Eu havia começado a perceber coisas. Detalhes que antes não existiam. As expressões nas pinturas estavam mais nítidas, mais reais, e, mais assustadoramente, as sombras nas molduras pareciam se mover de acordo com a luz da sala. Você não está mais no controle, Lucas, o conservador murmurou, sua voz agora carregada de uma tristeza sombria. E quando perceber, já será tarde demais. A coleção já terá tomado o que restava de você. Eu não sabia o que dizer. Ele saiu sem esperar uma resposta, e eu fiquei ali, sozinho, olhando para os quadros. Cada um deles parecia mais intenso, mais vivo, mais real. Comecei a perceber o que ele dizia. Não era mais apenas uma curiosidade ou fascinação. Era uma atração visceral, como se as almas dentro dos quadros estivessem me chamando, me seduzindo a entrar em seus mundos, a fazer parte deles. Fui atraído até um dos quadros. O homem que havia me desafiado com seu olhar parecia agora estar mais perto, os olhos negros fixos em mim, penetrantes. Ele sorriu, um sorriso frio, e eu senti algo se quebrando dentro de mim. Uma sensação de perda, como se a linha entre eu e ele estivesse se desintegrando. Era isso. Eu já não estava mais apenas olhando para os quadros. Eu estava entrando neles. À medida que os dias passaram, comecei a perceber que não havia mais volta. Eu estava perdido em um labirinto de emoções e imagens, preso em uma trama que não conseguia mais compreender. Os quadros, com seus rostos eternamente congelados, começaram a se infiltrar em minha mente. Eu via as imagens a todo momento, não importava onde estivesse. Elas surgiam em meus sonhos, nos momentos de silêncio, até mesmo quando fechava os olhos. Beatriz, cada vez mais preocupada, tentava interceder. Ela se aproximou de mim com uma expressão séria, quase desesperada, em um fim de tarde. Seu olhar se fixou em mim como se tentasse enxergar algo além de minha superfície, talvez uma parte de mim que ainda estivesse ali, ainda fosse real. Lucas, você está mudando. Algo está acontecendo com você. Você precisa parar de olhar para esses quadros. Eles estão tomando conta de você. Ela disse, tentando segurar minha mão. Mas a ideia de me afastar dos quadros me parecia absurda. Eu não conseguia mais viver sem eles. Beatriz, você não entende. Não é como você pensa. Eu estou começando a entender as histórias deles. Eles estão me chamando. Eles precisam de mim. A minha voz saiu trêmula, mas as palavras pareciam tão certas.
Era como se finalmente eu estivesse tocando algo real. Ela afastou-se de mim, como se estivesse chocada pela intensidade do que acabará de ouvir. Eu a vi dar um passo atrás, seu rosto pálido e seus olhos, antes cheios de confiança, agora cheios de medo. E, em algum lugar dentro de mim, uma voz sussurrou: ela está certa, você está perdendo o controle. Mas eu já não conseguia ouvir essa voz. Naquela noite, algo mais estranho aconteceu. Eu estava sentado diante de um dos quadros, observando o homem com os olhos profundos que me havia desafiado no dia anterior. De repente, ele sorriu de forma mais ampla, e uma onda de dor e medo me percorreu. Mas, ao invés de fugir, eu me aproximei. O quadro parecia se expandir à minha frente, como se o espaço ao redor dele estivesse começando a se desvanecer. Eu estendi a mão. E quando meus dedos tocaram a moldura, tudo se desfez. O chão desapareceu sob meus pés, e eu caí. Não em direção ao piso da galeria, mas para dentro do quadro. Era como se eu estivesse sendo puxado por uma força invisível, minha visão embaçada e as vozes das almas dos retratados, sussurrando meu nome, ecoando em minha mente. Elas me chamavam, falavam, sussurravam palavras que eu não podia entender, mas que, ao mesmo tempo, faziam todo sentido. Beatriz apareceu na porta, sua voz abafada, como se estivesse a quilômetros de distância. Lucas, o que está acontecendo com você? Eu queria gritar. Queria responder. Mas tudo o que consegui fazer foi olhar para ela, enquanto minha realidade começava a se desfazer. Eu já não era mais Lucas. Eu era parte daquela coleção, parte daquelas almas presas no tempo. E, enquanto minha identidade se dissolvia, eu sabia que não haveria volta. Eu já era deles. Antes de me perder completamente, meus olhos se fixaram em Beatriz pela última vez, e, embora eu soubesse que ela não poderia ouvir, uma última parte de mim sussurrou em sua direção. Você também está vendo, não está? Eles estão me levando. Estão levando todos nós. Eu acordei em um lugar estranho, mas ao mesmo tempo, algo que parecia familiar. O espaço era vasto, mas não havia luz, apenas sombras que se estendiam em todas as direções. A sensação era de sufocamento, como se o ar estivesse pesado e carregado de presenças invisíveis. Não era mais o museu, não era mais minha vida. Eu estava dentro do quadro, dentro da coleção. Eu olhei ao meu redor e vi outros rostos. Rosto de pessoas que, em algum momento, haviam sido como eu. Seus olhos estavam fixos em mim, e, embora eu não conseguisse mais distinguir a linha entre quem eu era e quem eles eram, senti uma conexão profunda, uma ligação instantânea. Eu agora fazia parte deles. Eu era parte da coleção. O homem de olhos profundos, aquele que sempre me observou com um sorriso frio, estava ali, à minha frente. Ele não falou, mas sua presença era mais intensa do que qualquer palavra poderia ser. E então, um a um, outros rostos começaram a se aproximar. Eles não falavam, mas eu podia sentir seus pensamentos, suas emoções. Cada alma aprisionada naquela galeria, cada ser retratado, agora compartilhava sua dor, suas angústias, suas histórias comigo. E eu compartilhava as minhas com eles. Beatriz, por algum motivo, ainda estava em minha mente, sua voz fraca, como um eco distante. Ela me chamava, mas não havia mais esperança. Não havia mais um caminho de volta. Eu olhei para os quadros ao meu redor e percebi que suas histórias estavam se tornando a minha. Eu havia me perdido. Tudo o que restava era uma coleção de almas, sem identidade, sem passado, sem futuro. O museu, aquele lugar onde eu passei a maior parte da minha vida, agora parecia uma lembrança distante. As paredes estavam longe, como se eu tivesse sido transportado para outra dimensão, outra realidade. A única coisa que restava era o silêncio, quebrado apenas pelos sussurros das almas, que agora falavam todas ao mesmo tempo, suas vozes sobrepondo-se, como uma música dissonante. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo, não estava mais. O que havia restado de mim? Nada, além de um retrato, mais um na galeria. Eu me sentia vazio, como se a essência que me fazia humano tivesse sido drenada, transformada em algo que não reconhecia. Eu era parte da coleção, e a coleção era parte de mim. Um ciclo interminável que não tinha fim.
E enquanto as sombras ao meu redor continuavam a se estender, absorvendo tudo, eu percebi uma verdade horrível. Não havia escapatória. Eu, como todos os outros, ficaria preso para sempre. A galeria agora era minha casa, minha prisão, meu destino. Beatriz, se pudesse ouvir meus pensamentos, saberia que eu a avisei. Eu a avisei de que, uma vez que a coleção chamasse, não havia volta. Não havia mais um eu, não havia mais uma você. Apenas os rostos. E, no fim, apenas as almas que se tornaram eternas.